Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar todos neste dia com a paz do Senhor, amém. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é tremendo, né? Aqui estou eu, né, para gravar um vídeo, né? Nunca mais eu gravei vídeo para vocês, mas graças a Deus hoje eu estou aqui, amém. Mas antes, nós vamos orar. Eu vou contar, eu creio que foi uma revelação, né, que Deus me deu em sonhos. E é uma revelação que não é só para mim, creio eu que não é só para mim, mas é para vocês também, amém? Vamos orar? Glória a Deus. Ó meu Deus, meu Pai amado e querido, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por estarmos vivos. Obrigado por cada ouvinte, meu Pai. Toma cada um em tuas santas mãos. Obrigado por cada pessoa, meu Pai, que irá ouvir esta palavra, por cada inscrito neste canal, meu Pai. Ó, meu Pai, multiplica os inscritos, meu Pai, para que a Tua palavra se espalhe mais e mais, para que o que o Senhor tem me fala e me falou se espalhe mais e mais, e almas sejam salvas, libertas, transformadas, renovadas, restituídas, restauradas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó meu Deus, abençoar de acordo com o que cada um precisa, de acordo com o que o Senhor quer fazer na vida de cada um neste dia, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Eu agradeço de vocês não ter saído, né, do meu canal, porque tem tempos na nossa vida que a gente para um pouco, né? Mas graças a Deus não para de servir a Deus não, mas a gente descansa um pouco, espera Deus falar mais conosco, né? Busca mais o Senhor, né? Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo de nos alegrarmos, há tempo de afastar-se, de abraçar, há tempo de abraçar, então tudo tem o seu tempo. E agora, graças a Deus, estou aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Você que continuou esperando, né, os vídeos, mesmo que tem tempo que eu não gravo. Vocês que têm se inscrevido, né, no meu canal. Vocês que têm escutado, né, as coisas que, graças a Deus, Deus nos dá sabedoria para falarmos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que eu vou contar é um sonho que Deus me deu, né? E eu fiquei orando, pedindo a Deus, e eu dizendo, meu Deus, será que é certo eu contar esse sonho ou não? Porque tem sonho que só é para nós, não é para ser contado. Mas esse sonho foi um sonho revelador e esse sonho tem mais ou menos, se muito tem um mês, se muito tem. Então, né, o sonho foi assim, diz que eu estava em pé, né? Eu estava em pé e aí eu via como se fosse, né, muitas árvores, né, muito alta, que eu olhava para cima assim e via as folhas delas bem lá no alto e embaixo não tinha galhas e era uma floresta, mas era uma floresta muito linda, muito maravilhosa, né? Eu via muitas pessoas. Essa floresta tinha uma subida assim e outra normal assim, né? E na subida eu via muitas pessoas vestidas de branco, né? Não dava para identificar se era homem ou mulher, porque eu via como se fossem todos homens, porém eu sentia a presença que uns eram mulher e outros eram homem. E ali estava eu, e comigo estavam duas pessoas de minha família, que não faz conta dizer o nome, mas estavam duas pessoas de minha família. E eu toda vestida de branco, né? E na minha mão tinha um livro muito grande, né? Enorme, esse livro maravilhoso, tinha escrito algo, mas é como que eu via em branco, mas era um livro de capa preta bem grande. E aí existia um caminho, tinha uma subida assim, tinha uma reta, e entre essa subida e essa reta tinha um caminho dessa largura, dava um pé grande, né? Porque meu pé é pequeno, mas dava um pé grande, quem tem um pé grande dava um pé grande. E nesse caminho existia uma areia, esse caminho a floresta dava da ponta de cá para lá, e ia esse caminho reto até a outra ponta da floresta, né? E nesse caminho eu via aquela areia assim,
areia de estrada, essas estradas, né, que não é calçada. Não era aquela areia branca, era aquela areia marronzada. E aí, né, para atravessar para o outro lado da floresta, existia esse caminho. E era preciso passar por esse caminho de areia. Precisava quem passasse pisar nesse caminho. Esse caminho, ele separava um lado do outro lado, porém era uma só floresta. E aí eu passei, e comigo tinha 2 pessoas. Eu passava, pisava no caminho, atravessava para o outro lado. E existia 2 pessoas comigo neste caminho, nesta floresta. E aí eu falava para a pessoa: passe. Agora você pode passar. E quando essa pessoa passava, ela começava a afundar nessa areia, porque todos tinham que passar por esta areia. Uns afundavam e outros atravessavam. E aí a pessoa começava a afundar e eu voltava e ficava em pé no mesmo caminho de areia. E eu dizia: você não pode passar. Aí a pessoa olhava assim e dizia assim para uma criança de 11 anos que ia fazer 12. E aí eu dizia assim, essa pessoa dizia assim: pode passar, já que eu não pude, mas eu sei que pode. E essa criança de 11 anos ia passar, e quando ela ia passar, ela começava a afundar. E depois ela começava a ficar firme nessa areia. E eu olhava para essa pessoa que mandava a criança passar. Eu olhava e dizia: sabe por que você não pode passar? Porque você já levantou as mãos, você já aceitou a Jesus. Mas você precisa consertar o seu vaso precisa ser restaurado, você está com o vaso rachado. E eu olhava para essa criança, pré-adolescente, de 11 anos, e eu dizia: sabe por quê? Ele não pode passar, porque ele já adora o Senhor. O vaso dele não está rachado, mas todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, é preciso levantar as mãos e confessar o nome do Senhor. E esse sonho foi o sonho revelador. Esse sonho maravilhoso. Essa criança, ela ia completar 12 anos neste dia. E essa criança é o meu filho. E a outra pessoa é o meu marido. E essa criança, meu filho, ele ia completar 12 anos neste dia. Ele nunca aceitou a Jesus, ele é autista. Mas ele é servo do Senhor. Ele ouve a palavra, ele ouve louvor, ele ama as coisas de Deus desde pequenininho. Mas ele nunca tinha levantado as mãos. E aí, para a glória e honra do Senhor, um pastor orou por ele e pediu a Deus que confessasse o nome dele. Ele levantou as mãos, né? E aí o pastor orou e pediu a Deus que escrevesse o nome dele no livro da vida. E esse sonho foi um sonho revelador. Não para mim, mas eu creio que para muita gente. E quando eu estava tendo esse sonho, vinha em minha mente sobre Elias. E é esse versículo que eu vou deixar para vocês, e esse capítulo. Amém? Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Exaltado é o Senhor. A glória é de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é tremendo. Amém? E em 1 Reis 18. Em 1 Reis 18, nos diz assim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Reis 18, 30, nos diz assim. Antes disso, tem um título, né? Nesses versículos, que é Elias e os profetas de Baal. Elias chamou aquele povo para mostrar, para ver qual é o Deus fazer. Ele mandou aquele povo invocar o nome de Deus para ver qual era o Deus que ia responder, se era o de Elias ou o Deus daqueles homens,
Povo que adorava a ídolos, adorava imagens, adorava a deuses que não fala nem vê, não faz nada. E aí aqueles homens, né, ofereceram sacrifícios, né, se cortaram e nada. Aqueles deuses que eles tinham como deuses ídolos não respondia, porque ele não é o Deus nosso, ele não era o Deus de Elias, porque o Deus de Elias, o nosso Deus, ele responde. Mas antes de Elias começar a fazer o que ele disse para aqueles homens fazer, não igualmente, porque para Deus não precisa tanta coisa, mas precisava se oferecer um sacrifício naquele altar. E antes de Elias começar, né, depois que aqueles homens acabou tudo e tudo mais e nada aconteceu, Elias, primeiro ao que Elias disse àquele povo em 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Estão vendo? Como Elias chamou aquele povo para se chegar a ele. Elias, vamos supor que hoje o altar somos nós. Nós somos o altar. O que é que você é? Você que serve a Deus, você que clama ao Senhor. O que é que você é? Você não é altar? Deus não habita em você. Deus habita em você, que é templo. Templo é altar. Elias, ele reparou o altar do Senhor que estava... Elias reparou o altar do povo que estava quebrado. Aí você pode dizer: e Deus repara o altar que está quebrado? Ou Deus quebra e faz de novo? Não importa. Se a gente for consertar um vaso de vidro, que quebrar um vaso que a gente quer emendar, que é aquele vaso, você vai consertar e vai ficar rachaduras. Mas o nosso Deus, ele conserta, ele não deixa rachaduras, ele deixa mais bonito do que era antes. Então aqui está falando que Elias chamou o povo. Hoje Deus te chama, Deus me chama para consertar, reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Você é altar. Como está o seu altar hoje? Como está o nosso altar hoje? Será que seu altar está a ponto de Deus, do Senhor, derramar fogo, unção, poder na sua vida? Ou é preciso que o Senhor repare o altar? Porque nós não podemos reparar o nosso próprio altar, nem o altar de ninguém. Mas Deus, ele pode reparar o seu altar se estiver quebrado. E Elias chamou aquele povo: vinde, venham, para que o altar seja reparado, pois o altar está quebrado. Como se pode oferecer sacrifício com o altar quebrado? Muitas das vezes nós vamos oferecer sacrifícios a Deus e Deus não responde, porque primeiro a gente tem que reparar o nosso altar, pois ele está quebrado, e altar quebrado não pode ser oferecido sacrifícios. Deus, ele gosta de tudo certinho, tudo em seu lugar. E Elias chamou o povo, e hoje Deus te chama, Deus me chama. Se cheguem a mim, o Senhor te diz assim: se chegue a mim, porque eu quero reparar o seu altar, pois o seu altar está quebrado. E quando o Senhor começa a reparar o altar, ele pega uma coisa do lugar e bota em outra. Tira o que tem de mais e coloca o que está faltando. E isso dói. Muitas das vezes nós dizemos: Senhor, vem reparar o nosso altar. Mas esquecemos que quando o Senhor começa a reparar este altar, dói, porque tudo que o Senhor bola, o Senhor conhece a nossa estrutura. E Ele bola na estrutura e isso dói. Quando o Senhor começa a bolir na nossa estrutura para colocar tudo que está fora do lugar no lugar, dói.
Imagine que Elias chamou aqueles homens e ele começou a reparar o altar e começou a colocar as pedras em seu lugar que estava fora do lugar. E colocou o que estava faltando, ele fez um rego ao redor do altar e encheu de água. E esse rego impedia que a areia se aproximasse do altar. Hoje o rego, aquele rego cheio de água, significa a separação do mundo de nós. Está separado, nós somos o altar. Aquele rego separava nós, separa nós do mundo, das coisas que no mundo há que desagrada a Deus. Precisamos nos chegarmos a Deus. Deus não pode reparar o meu e o seu altar se a gente não se chegar a Deus. Quanto mais a gente se chega a Deus, mais Deus se chega a nós e começa a reparar o nosso altar. Se estiver algo fora do lugar, se estiver quebrado, Deus, ele repara. Reparar o altar, Deus, ele restaura aquele altar. É a mesma coisa de você pegar um livro e restaurar. Já pensou você pegar uma Bíblia sua e restaurar? Você vai arrancar a capa do lugar, você vai ajeitar aquela capa, você vai colocar cola, você vai pintar se for preciso. Hoje nas nossas vidas não é diferente. Deus, ele tira isso do lugar e coloca isso aqui e vai limpando o que está sujo e vai sacudindo e vai colocando no lugar aquilo que está faltando. E o Senhor me deu esse sonho. E o Senhor me deu essa palavra em Elias. Então Deus me disse e nos diz assim: chegai-vos a mim, para que eu repare o altar do Senhor. Deus, ele quer reparar o nosso altar. Homem nenhum pode reparar o altar do Senhor. A gente mesmo não pode consertar o nosso altar. Nós não podemos nos consertar se não for o Senhor reparando-nos. Só o Senhor, só Deus, ele tem poder para reparar alguém, para consertar. Tem pessoas que dizem que o que está torto não pode ser consertado. Pode sim. Nas mãos do Senhor, aquilo que está torto pode ser consertado. A palavra do Senhor nos mostra onde fala sobre o oleiro que estava fazendo o vaso e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Nós podemos ver que aquela massa estava mole quando o vaso se quebrou na mão do oleiro. Quando ele fazia, ainda estava mole. Então ele desmanchou e começou a fazer um novo vaso. Mas aqui, nesta palavra de Elias, que Elias chama o povo para se chegar a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tem pessoas que dizem: quebrou. Não é isso que Deus está falando. É isso sim, porque foi isso que Deus me mostrou. Ele pode consertar aquilo que está quebrado sim. Deus não conserta só aquilo que está sendo feito na hora, não. Deus conserta aquele vaso velho que já está pronto e está quebrado. Deus, ele falera todinho e faz um novo vaso, porque ele é Deus. Ele pode fazer isso, nós não podemos fazer nem com nós mesmos. Mas Deus, ele faz sim, ele quebra todinho, ele esbagaça, ele faz falera, molha a massa, joga água, dá um jeitinho aqui, outro ali, e ele faz um novo vaso sim. Ele repara aquele vaso sim e deixa ainda mais bonito do que era antes, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele tem poder para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que aceitou a Jesus, que levantou as mãos, mas não quer se consertar na presença do Senhor, não tem força para se consertar. Se você não quer, você não pode atravessar o caminho. Você não pode atravessar para o outro lado se você não quer se consertar. Não pode. Porque foi isso que Deus me mostrou. Todos aqueles que não querem se consertar não vai entrar no céu. Não vai atravessar para o outro lado. E aqueles que querem se consertar, mas não conseguem, peça a Deus, se chegue a Deus, e Deus vai reparar o seu altar, Deus vai restaurar, Deus vai consertar esse altar, em nome do Senhor Jesus Cristo que está quebrado. Não existe outro caminho.
Foi isso que Deus falou comigo. Existe só um caminho, e esse caminho é o caminho que leva para a vida eterna. Esse caminho de areia significa Jesus, porque só há um caminho. Existe só um caminho que leva para a vida eterna, é o de Jesus. Porém, nós sabemos que existe dois. Um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Então, se você não consegue se consertar, chegue a Deus. Deus diz assim, Elias disse assim: chegai-vos a mim. Deus hoje te diz: chegai-vos a mim. E Ele vai reparar, Ele vai consertar o altar que está quebrado. Não adianta, só existe um caminho e é preciso passar por esse caminho para atravessar para o outro lado. E esse caminho só existe um, é Jesus de Nazaré. Só Ele te leva para o outro lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E existem pessoas que já levantou as mãos, que diz que adora a Deus, que tem fé em Deus, que crê no Senhor, mas está com vaso rachado, está com o altar rachado. É preciso de consertar o altar em nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso de chegar a Deus para que Deus conserte o altar. Só Ele pode consertar o teu altar, o nosso altar, quando está quebrado, quando está rachado com algum defeito. Só Deus, Ele pode. Existem pessoas que adora, que crê, que tem fé, que vai para a igreja todos os dias, que clama a Deus, que fala do nome de Jesus, mas nunca levantou as mãos. Nunca levantou as mãos porque vive na dúvida. E nunca se entregou sua vida. Deus não aceita metade. Deus, Ele não quer metade sua e nem minha. Deus, Ele quer todo. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúme de você e de mim. Você precisa, você que segue a vontade de Deus certinho, você precisa levantar as mãos e confessar o nome do Senhor e dizer que só o Senhor é Deus, que graças a Deus, Deus na verdade nos aceita, que Deus te aceitou, que você está também aceitando a Deus, porque falar que você tem Deus é fácil, mas será que Deus lhe tem? Será que Deus tem você ou só você tem Deus? Porque nessa hipótese de você fazer a vontade de Deus, você tem Deus, como muitos dizem, eu tenho Deus. Mas será que Deus te tem? Será que você já levantou as mãos e conversou o nome do Senhor Jesus Cristo? Então não demore, a vinda do Senhor está próxima. Ele quer salvar muitos, talvez muitos pensem que Ele não vai vir, que porque Ele não veio, porque Ele quer salvar. Ele está dando chance a nós se consertar cada dia mais e mais. Ele está nos dando chance para nós nos chegarmos a Ele cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele nos ama e Ele quer que todos sejam salvos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então até aqui o Senhor me ajudou, né? Em breve eu estarei lendo com vocês, com quem quiser, né? Assistir esse vídeo depois. O livro de Esther, amém? Eu tô lendo, né? Já li muitas das vezes, mas sempre quando a gente vai falar da palavra, é preciso a gente dar uma folheada, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E mesmo quando a gente pega um versículo que a gente já leu um bocado de vez, Deus, Ele sempre renova, nos mostra algo que a gente passou desapercebido. Deus, Ele é maravilhoso, amém? Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu estou aqui, eu não sou nada. Grande é o nosso Deus, Ele é dono de tudo e de todos. Eu sou dependente de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Ele conserta sim vaso, Ele conserta altar que está rachado, que está quebrado. Ele é o reciclador. Tem um louvor de Renilda Maria que diz assim: reciclador,
amigo, quão tão nobre é o teu trabalho pelas ruas das cidades, procurando alguma coisa que alguém jogou fora. E quando encontrar algum objeto no lixo jogado, pega com carinho, porque sabe a dor de ser desprezado. Aí diz assim, ó: você já se sentiu usado por alguém, jogado fora, feito copo descartável, abandonado na lixeira desta vida, angustiado e consolável, mesmo que a mãe despreze o próprio filho, Deus não abandona aquele que é fiel. Viu os teus sonhos, glória a Deus. Me atrapalhei mais vocês, olha a Aline Renilda Maria Reciclador, é lindo esse louvor, eu gosto muito de ouvir o louvor dela, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, então, Deus, Ele recicla os teus sonhos, Deus, Ele recicla você, Deus, Ele recicla aquele que foi desprezado, que foi jogado fora. O altar do Senhor, quando você se chega a Deus, Ele bota tudo em seu lugar e Ele derrama fogo do céu, como Ele fez com Elias ali. E Ele aceita aquele holocausto, Ele aceita aquele sacrifício que foi oferecido a Ele. Então não ofereça sacrifício sem antes ver como está o seu altar. Vamos observar, vamos nos examinar para poder oferecermos sacrifícios a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, vamos orar. Continue se inscrevendo no meu canal, né? Vocês, Deus abençoe. Eu não posso gravar ainda live ao vivo porque tem pouco inscrito, só tem 96 inscritos. Eu preciso de 1000 inscritos para poder gravar ao vivo para vocês, fazer pergunta, né? Para demorar mais tempo. Então, vou orar, viu? Porque já está em 27 e eu não posso. O YouTube não aceita, além disso, porque eu ainda não tenho 1000 inscritos. Deus te abençoe, vamos orar. Pai amado, Pai querido, meu Deus, obrigado por permanecer aqui, nós permanecermos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos alimenta, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Vem me revestir, Senhor, revestir minha família com a Tua proteção nesta hora. Toma, meu Deus, cada escrito em Tuas mãos, vai curando, vai libertando, vai transformando. Guarda também aquele que vai ouvir, toca no coração, fala com essa pessoa, salva, liberta, transforma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um certo altar que está quebrado, que está rachado, que está danificado, porque só o Senhor tem poder para fazer isso, nós não somos nada. Nós não podemos consertar o nosso próprio altar, imagine dos outros. Mas o Senhor pode, meu Deus. O Senhor pode tudo e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu sei, Pai, disso. Glorificado e exaltado é o teu santo nome, meu Deus. Que o vento do Senhor, meu Pai, passe nessa casa, limpando, meu Deus, nesse altar. Tirando demais o que estiver demais até na minha vida e colocando o que está faltando, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, porque só o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa as nações, guarda, salva, liberta, transforma, renova em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Restitui, meu Pai, o que foi perdido, dá alegria, dá esperança. Traz a esperança do Senhor em cada coração, meu Pai. Aquele que perdeu, meu Deus, a esperança, renova a esperança neste dia, nesta tarde, nesta hora, na hora que essa pessoa ouvir, meu Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Não posso demorar mais. Deus te abençoe. Tchau. Beijo para todos.